Em 2003, quando assume o governo presidente Lula, hoje é fácil de falar, né? E é muito fácil da maioria das pessoas enxergar, né? Eu só quero dizer em minha defesa que em fevereiro de 2003 eu publiquei o meu primeiro artigo como deputado federal no Jornal do Brasil, que era um jornal ainda impresso naquela época, hoje ele só tem na internet, e o título do artigo era A Mexicanização do Brasil. E o que eu dizia lá? Que eu tinha receio de que a chegada do PT ao poder, até porque conhecia eles aqui de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, de que a chegada do PT ao poder pudesse tentar refazer no Brasil o que o PRI, o Partido Mexicano, que ficou 60 anos no poder do México, misturando partido, governo, Estado, algo muito parecido com o que a gente viu acontecer aqui, aconteceu e acontece na Venezuela. Vocês não acham que aquele secretário-geral do partido opositor lá, o Maduro, tomou um tiro de graça, né? É óbvio que as coisas não são por acaso. Mas, de qualquer maneira, fazia parte do projeto de poder ter poder absoluto. Então, isso vai explicar o mensalão e o petrolão, que é a mesma coisa, para sustentar financeiramente o projeto de poder dentro do Brasil e fora do Brasil, através do Foro de São Paulo. Ah, eu não vou enveredar muito por isso, né? Depois, era muito importante ter apoio político na Câmara dos Deputados, porque o PT se valeu da falta de apoio político, particularmente do José Dirceu, do Genuíno, e Lula para derrubar Collor. E eles sabiam que dependendo do que fizessem, eles poderiam ter o mesmo remédio. Talvez não ter agora, mas eles temiam lá atrás, e por isso que era tão importante fazerem aqueles acordos espúrios para comprar apoio em uma Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, que lamentavelmente, tristemente para mim como democrata, né, tem muita gente aberta, o que eu lamento absolutamente, mas esse é um dado da verdade e da realidade. Bom, e junto com isso, desarmar a população civil no Brasil é um dos primeiros movimentos de todos os governos autoritários desde a época antiga. Os romanos, quando tomavam um novo reino, eles desarmavam a população. E assim de lá para cá. Os fascistas desarmaram os italianos, os nazistas desarmaram os alemães, e por aí fora vai. Ou seja, faz parte do conteúdo de quem tem perfil autoritário enfraquecer ou impossibilitar qualquer tipo de resistência da população. Então, no episódio do desarmamento no Brasil, o que foi vendido pelo governo, que chegava ao poder muito forte, e pela Rede Globo? De que o desarmamento da população civil contribuiria significativamente para melhorar as estatísticas de combate à criminalidade e daria uma sociedade brasileira uma sociedade muito mais segura. Passaram-se de lá para cá 12 anos. E a pergunta que fica é: nós estamos mais ou menos seguros? Essa é a pergunta. Há 12 anos atrás, a gente talvez pudesse, aqui em Estrela, em Lajeado, Bom Retiro, deixar a janela aberta, carro, puxar na ignição, não é mais. Isso é um dado da realidade. E o que era, então, o projeto do Estatuto do Desarmamento? Era um projeto de controle social, era uma outra história. Mas eles cometeram um erro. Esse erro foi em 2005, quando eles, então, quando nós fizemos o Estatuto, a ideia era, em 2005,
o governo brasileiro do Lula ter uma vitória histórica no Brasil. Lembram das pesquisas do Ibope? 80% a favor do sim. Eu não esqueço, ela estava cara da bala, nós éramos 7 lá. Quando terminou a votação do Estatuto de Desarmamento, a menina da Rede Globo meteu a câmera em mim e disse: senhor deputado, como um dos maiores expoentes da bancada da bala, agora o senhor foi derrotado, que eu só tenho para dizer. O Estatuto do Desarmamento está aprovado. Eu disse: olha, eu tenho para dizer que eu lamento muito. Eu sou da bancada que defende o direito à vida e de defendê-la legalmente. O problema, e que eu lamento, é a Rede Globo apoiar o PCC e o Comando Vermelho, porque só quem vai lucrar com isso é o PCC e o Comando Vermelho. Aí a guria desligou a câmera, baixou e disse: não posso botar isso no ar. Eu falei assim: a primeira parte não pode, a segunda não pode. Bota tudo ou não bota nada. É claro que ela não botou nada no ar. Mas o jogo era esse. Aí, durante o debate do referendo, nós conseguimos mostrar para a sociedade que, na verdade, ela estava abrindo para o direito. E a sociedade entendeu, porque naquela época, e hoje é menos ainda, apenas 3% da população brasileira tinham armas. Vou repetir. Nós ganhamos com 64% dos votos no Brasil. Apenas 3% dos brasileiros tinham arma em casa. Todos os outros 61% que votaram com a gente, votaram apenas para manter o direito. Aqui no Rio Grande do Sul, nós chegamos a praticamente 88% dos votos por não. Terminado o referendo, acontece uma reunião no Palácio, não, no Ministério da Justiça. Era ministro da Justiça na época, Márcio Tomás Bastos. As ONGs, vocês têm que lembrar que já fazem 12 anos isso. Naquela época, as ONGs eram uma novidade. E já havia várias ONGs recentemente organizadas no Brasil, Viva Rio, Som da Paz, esse tipo de coisa. E o Ministério chamou essas ONGs para uma reunião, junto com a Polícia Federal, a estrutura do Ministério da Justiça e tal. E, bom, movimentos sociais, mas eles se atrapalharam e convidaram o Viva Brasil, né, que é o nosso movimento a favor da legítima defesa. E aí o nosso movimento sentou lá e o ministro abriu a reunião dizendo o seguinte: nós perdemos o referendo que nós não imaginávamos ser possível perder, mas eu quero tranquilizá-los. Nós temos a caneta, nós temos o governo e nós vamos desarmá-los, quer eles queiram ou não queiram. E de lá para cá, a gente pode entender por que quando a gente ia tirar um porte de arma ou um mero registro, a gente tinha que ir lá e justificar. E por melhor que fosse a nossa justificativa, o delegado da Polícia Federal era instruído a negar. Chegava ao absurdo de nós votarmos o porte funcional para agente prisional e a Dilma vetou. Imagina. O Brasil tem 50 mil homicídios por ano. E é um dos países, se não é o primeiro ou o segundo, que mais mata policiais no mundo. A cada 23 horas morre um. É um negócio impressionante. Então, o que ocorre? Eles de lá para cá vieram criando toda a forma de obstáculo. E até mais ou menos 2011 nós tínhamos 11 milhões de armas registradas legalmente no Brasil. O resultado é que hoje temos 2 milhões e meio. Quer dizer, são 8 milhões e meio de famílias que estão com o seu registro vencido, mas a arma está em casa, está na propriedade, está no trabalho, está na casa da praia, seja onde for. Essa pessoa sofre uma tentativa de agressão, ela usa a arma e reage, tira para cima, ou atira e não acerta. Chega a polícia, quem vai preso não é quem tentou invadir, quem vai preso é o dono da casa. Porte legal de arma. Essa hoje é a realidade que nós temos no Brasil. E é contra isso que nós temos que nos insurgir e buscar caminhos para corrigir. Tá?
Porque se tem uma coisa que o governo não fez, foi respeitar a vontade popular. O outro aspecto que nós também conseguimos colocar nessa revisão do Estatuto de Desarmamento é a situação dos CACs, né, dos atiradores, caçadores, atiradores e colecionadores, né, que sempre viveram na insegurança das portarias reiteradas do Exército, né, e que agora não. Quando a gente conseguir aprovar, vamos ter um período de paz, estabilidade, de regras claras, quer para o atirador esportivo, quer para o caçador, ou quer para o colecionador. Nós também conseguimos dar uma ajustada nisso. O que tem que ficar claro, na minha opinião, é que nenhum governo pode dar garantia ao bandido que o cidadão não tem como se defender. Isso é um princípio absolutamente, para mim, fundamental. Quanto mais tu estuda a tipologia criminal, tu vai ver que uma das coisas que o bandido tem mais medo é da reação da vítima. Por isso que, claro, ele tenta sempre fazer a surpresa para ter com o elemento surpresa a seu favor. Agora, bandido tem duas coisas: cachorro bravo e reação e vítima armada. Eles têm temor verdadeiro sobre isso. Vamos buscar um país altamente civilizado, a Inglaterra. A Inglaterra fez lá na década de 80 para 90 o desarmamento de toda a população civil inglesa. Qual foi o resultado? Os ataques às residências com as famílias dentro pulou de 6, 7, 8% para 40%. 40%. Como é que nós podemos sair contando histórias e mais histórias? Eu me lembro sempre de uma senhora que eu conheço o nome, Irene Silverstein, atendi ela durante anos como veterinária, e ela casada com um polonês, eram poloneses, vieram da Polônia, no pós-guerra, e não sei por que cargas d'água ela recebia dinheiro de fora do Brasil, ela e o marido, uma pensão, uma coisa assim. E eles tinham um dia fixo para receber, e eu os conheci muitos anos, porque como veterinário eles tinham um sítiozinho próximo do centro de state, e eu ia lá como veterinário atender os cachorros que eles tinham em casa, também eu dava assistência para eles. E um dia eu li no jornal, ela já era viúva ali nesse episódio, que ela buscou o dinheiro do banco, era aquela coisa de pessoa de idade, né, metódico, né? Todo dia 10 do mês eu vou lá no banco, tiro o dinheirinho, né? E ela morava nesse sítio, e aí dois caras mataram os cães dela, foram à porta da casa dela, abre aí, vó, que a gente sabe que tu tem dinheiro, nós queremos teu dinheiro, tu está com dinheiro, e eles não entram, eu não vou deixar vocês entrar, não, então vou roubar. Aí ela foi na gaveta, pegou a arma que era do esposo, os caras arrombaram a porta dela, ela se refugiou no quarto, fechou a porta. Os caras avançaram sobre a porta e ela tacou fogo. Um ela deitou, o outro fugiu. Mas a dignidade dela está intacta. A poucos quilômetros dali em Canoas, essa história tem uns 9 anos, mais ou menos. Uma mulher começa a ligar às 11 horas da noite para o 190, dizendo que tem gente invadindo a casa dela, que ela é a filha, e que elas estão com medo, que mande uma viatura. Bom, aí ela ligou uma, ligou duas, ligou três, ligou quatro, ligou cinco. Os caras entraram, roubaram, estupraram as duas, e só depois chegou a tal. Outra história, e eu vou terminar com isso para a gente poder cumprir o horário. Outra história, uma senhora em Sapgás, se não está na memória, essa é mais recente, tem um ano e pouco. Ela tinha um mercadinho. E um dia foi assaltada, e aquela coisa, o mercadinho, o caixinha dela era uma latinha lá, escondidinha em algum lugar. E entraram dois agressores, roubaram o que ela tinha ali no caixa, nós queremos o dinheiro que está na caixinha. Eles não tem dinheiro, meu filho. Não, tem sim, só tem sim. Pegaram ela, levaram no banheiro que estava utilizado e afogaram ela repetidas vezes no banheiro. Até que ela, não aguentando mais, disse onde estava a caixinha, eles pegaram a caixinha
fugir com as economias dele. Ela juntou de novo um dinheirinho, foi no mercado clandestino, comprou uma arma e botou embaixo do balcão. Passados 6 meses, os mesmos caras voltaram. Eles entraram, ela passou a mão, queimou o primeiro e o segundo fugiu. Aí por exemplo entrevistar ela. E ela disse, da primeira vez, o que mais me doeu não foi o roubo, nem o dinheiro. Foi que eu fui humilhada. E eu jurei para mim mesmo que eu morria, mas ninguém ia mais me humilhar na vida. Por isso eu comprei a arma. Ela não foi humilhada da segunda vez. O que eu quero dizer com essas histórias é que eu posso enfileirar dezenas delas em várias áreas do Brasil. A única coisa que equivale a um homem de 20 anos, a um homem ou uma mulher de 70 ou 80 anos, os torna iguais é se este homem ou se esta mulher de 70 ou 80 anos puder ter uma arma na mão. Senão, é absolutamente desigual. E nós saímos da época das cavernas, da prevalência do mais forte, exatamente através de instrumentos como uma arma. Eu não estou pregando aqui, e nem nós fizemos isso lá no relatório, agora eu vou rapidamente passar pelos principais pontos. Nós não fazemos apologia, como dizem aí às vezes na televisão, esses caras querem que todo mundo ande armado pela rua. Não é nada disso. Primeiro, o Brasil vai continuar com a lei mais restritiva do mundo para porte de arma. Só tem uma diferença. Hoje, está na discricionariedade do delegado de Polícia Federal, que eu respeito e admiro, mas ele não tem o direito de, se eu cumprir a lei como cidadão, ele me negar o que é meu direito. Nós colocamos claramente na lei que, vamos começar por porte para chegar na posse. Eu não tenho antecedentes criminais. Eu passei por um teste psicotécnico. Eu passei por um teste de manuseio de arma. Eu passei por um teste de legislação. Eu passei por um teste de tiro. Eu tenho direito a receber o porte. A partir do momento em que nós aprovarmos e promulgarmos isso no Congresso Nacional, esse será um direito garantido de cada cidadão ou cidadã brasileira e nenhum servidor público vai poder negar. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, no caso do porte, nós mantivemos 25 anos e mais 10 horas de curso. No caso da posse, baixa para 21 anos. E qual é o avanço? A partir da nova lei, a Polícia Federal vai ser obrigada a conveniar com os estados para que a Polícia Civil dos estados, os delegados estaduais, possam conceder tanto a posse como o porte de arma. Voltar ao que já foi no Brasil. O registro vai continuar federal, fiscalizado pela Polícia Federal, supervisionado pela Polícia Federal. Não tem problema nenhum. Agora, as polícias estaduais vão voltar a fazer o que fizeram por décadas, de maneira muito bem feita aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Haviam problemas em outros estados, mas agora com a supervisão da Polícia Federal, certamente, se houver no passado, a gente pode corrigir para frente. Outro problema, que é uma das razões das 11 milhões de registros virarem 2 milhões e meio, que é o custo do registro. O registro atualmente, pela lei vigente, ele tem que ser renovado a cada 3 anos. Nós estendemos para 10 anos de vigência. Ou seja, fica uma coisa razoável e equilibrada. Só tem que renovar o registro de 10 em 10 anos. Nós estendemos o conceito de domicílio. O conceito de domicílio e propriedade está circunscrito na lei atual, ao local de registro da arma. Se registrou, vou brincar contigo, Degasca, lá na sede da Degasca, só pode a arma estar lá. Né? Não pode ir para outro lugar. O que nós fizemos agora? Se o registro da arma está na casa da pessoa, no centro da Estrela, e se essa mesma pessoa tem um sítio no interior de Estrela e tem uma casa de praia lá em Capão da Canoa, desmuniciada a arma, porque você não configuraria porte, ela leva para o seu sítio, ela leva para a sua casa na praia, ela leva
Ou seja, nós estendemos esse conceito como forma de poder oferecer um pouco mais de proteção às pessoas. No caso dos trabalhadores rurais e no caso dos proprietários rurais de qualquer tamanho, nós criamos o porte simplificado rural. Claro, vai ter que ter de corrida, né? Vai ter que fazer testes, mas vai ser um mecanismo mais simplificado que vai ficar para a regulamentação, mas ele no âmbito da sua propriedade rural. Ou no caso de um trabalhador que se desloca pelo município, na área territorial do município, ele vai poder portar o seu espingarda. Ou seja, isso melhora e muito a condição de segurança no campo. Porque se na cidade tu liga e a polícia não vem, imagina no interior do Rio Grande, ou no interior do Pantanal, ou lá no meio da Amazônia. É óbvio que as pessoas têm que... É uma coisa inata da atividade poder ter esse instrumento de defesa. A posse simplificada, a partir de 21 anos, o porte, a extensão do domicílio, a Polícia Civil, e nós recuperamos o direito ao porte funcional de toda e qualquer função de Estado, no âmbito federal, municipal e estadual, que lide com qualquer grau de fiscalização. Então, o fiscal de tributo municipal terá direito, claro, de cumprir todas as regras. Não tem mais aquela coisa de, eu sou promotor de justiça, me dá o porte aqui. Negativo, vai passar por todo o treinamento, vai passar por todas as regras, porque é uma coisa importante. Por exemplo, o porte de arma, hoje, com as regras que tem, tu vais para o teste de tiro, gente da ativa não está passando, que é realmente bastante rígido. Mas o treinamento, o cara primeiro aprimora o controle do armamento e, claro, que depois, na segunda, terceira tentativa, consegue passar. Agora, na verdade, a posse de arma ela ser mais simplificada e o porte de arma continuar sendo bastante restritivo no Brasil. Exatamente porque a ideia não é fazer todo mundo andar armado na rua. Agora, vou terminar como comecei. Nenhum governo tem direito a nos negar a legítima defesa. Nenhum governo pode garantir a qualquer ladrão, bandido, assaltante, estuprador, que nós não vamos ter como nos defender. Eu vou dizer e confessar para vocês o seguinte: eu só estou na frente de vocês porque muito antes de existir estatuto de desarmamento, eu tinha porte de arma concedido pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul e eu sobrevivi a um ataque porque eu tinha um 38 na cintura. Não precisei atirar nem matar, mas eu escapei de uma agressão grave por conta de estar armado. Quando o senador Jorge Bornhausen, em 2013, me chamou no gabinete dele, ele sempre foi meu padrinho político, foi ele que me levou para Brasília, e disse para mim: tu é um cara jovem, tu tem talento, tu vai crescer muito em Brasília, sai desse tema do desarmamento que a Globo vai te destruir. Eu disse para ele não tem netas, ele só tem netos. E eu tenho uma filha, agora já é grandinha, está com 14 anos, que na época era pequena, e nós jogaríamos na mesma parte da Catarina, na Praia Brava. E ele adora a minha filha adora ele, ela é meio que a neta emprestada dele. Eu disse: o senhor gosta da Bela, né? Ele disse: não, a Bela é minha querida, não sei o quê. Pois é, nem a Bela existiria, nem eu estaria aqui na sua frente, se eu, quando ela ainda veterinária, eu tivesse uma arma na cintura, na hora que eu precisei. Então, senador, o senhor vai me desculpar, mas para mim isso é um valor, e com valor a gente não brinca. E se esse valor, se esse princípio serviu para mim chegar aqui e estar na sua frente, deve servir para muita gente manter a sua vida no Brasil. Eu vou lutar por ele. E fui lá e continuei lutando. E eu não arredo um milímetro da minha convicção. Ninguém pode nos tirar este direito. Porque este direito é igual ao direito da vida, que é o bem maior que todos nós temos. Muito obrigado, eu estou à disposição de vocês.